Fórum debate a revalidação de diplomas e fomento ao turismo terrestre entre países do Mercosul. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, faz palestra na Assembleia Legislativa. Seminário discute políticas públicas para pessoas com esclerose múltipla. E ainda, a audiência pública em Ceará debate a destinação de carcaças de animais. O Jornal do Parlamento desta segunda-feira já está no ar. Boa tarde. A Assembleia sediou o Fórum de Qualificação de Graduações e Facilitação do Turismo Terrestre no Mercosul. O evento foi promovido pelo Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul e reuniu representantes dos 4 países do bloco. O Fórum de Qualificação de Graduação e Facilitação do Turismo começou com um debate sobre educação. Os deputados discutiram a revalidação de diplomas de graduação de pessoas que estudam em outros países e querem voltar para trabalhar no lugar de origem. Hoje, esse trâmite é burocrático. Os parlamentares debatem esse tema para pensar em alternativas que possam facilitá-lo. Uma forma seria a equalização das disciplinas dos cursos de fora e brasileiros. Por exemplo, na Argentina, um curso, uma matéria lá precisa de 80 horas. No Brasil, é 120 horas. Aí quando vai fazer essa revalidação, o que acontece? Chega aqui, a pessoa está lá no 3º, 4º ano, quando vem para cá, vem para o 2º ou 1º ano. Então, havendo essa equalização, nós vamos conseguir facilitar a vida do estudante ou do formando. Para o presidente do Conselho de Reitores da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, o primeiro palestrante do evento, essa é uma solução viável, se as universidades forem parceiras umas das outras. Esse processo ele se torna um pouco mais difícil, né? Vai depender da boa vontade, mas as universidades entrando em contato, vendo os cursos que têm uma grande afinidade, né, e uma grande paridade nos seus componentes, né, a maior homogeneidade, isso vai trazer uma qualificação melhor e nós vamos ter um profissional formado no mesmo nível. Para o deputado do Tocantins, Léo Barbosa, presidente da União dos Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, o Fórum de Qualificação de Graduação e Facilitação do Turismo promove um debate necessário para a solução de problemas atuais. Nós precisamos discutir isso de maneira equilibrada para que um país possa abrir as portas para o profissional que vem do outro, de maneira que não prejudique aquele que já está no país de origem. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes alguém faz um curso com quase metade do tempo do que gasta um brasileiro, vem para cá e concorre de maneira até desigual, porque ocupa o mercado de trabalho de forma mais rápida. Então nós estamos discutindo essa isonomia na carga horária para que a gente possa fazer uma carga horária uniformizada, para que todos tenham mais ou menos o mesmo embasamento técnico, pedagógico, para poder ocupar os postos de trabalho de maneira qualificada, mas também de maneira igual. E além da educação, o seminário também discutiu ações para desburocratizar e promover o turismo terrestre no Mercosul. Os participantes apontaram a necessidade de reduzir barreiras entre os países do bloco. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A cada ano, mais de 20 milhões de turistas do Mercosul transitam dentro da região, fomentando o turismo e movimentando a economia dos 4 países. Mas atravessar a fronteira entre eles nem sempre é fácil. Para você ir para o Uruguai é o mais fácil. Você faz na hora ali, sem sair do carro, a tua imigração e vai embora. Na Argentina, dependendo da área que você vai. Então, se for até 50 quilômetros, você só faz um tipo de imigração. Mas se a polícia te pegar no 51º quilômetro, você é preso. O turismo terrestre entre os países do Mercosul foi um dos temas debatidos no Fórum de Qualificação de Graduação e Facilitação do Turismo. O evento foi promovido pelo Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul, em parceria com a UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O palestrante Carlos Amanques, que atua na área de Relações Exteriores do Senado argentino, falou sobre o que precisa ser feito para fortalecer o turismo terrestre. Entre os pontos citados estão reduzir as barreiras físicas e regulatórias para facilitar a livre circulação entre os países da região, fortalecer e melhorar o acordo sobre os documentos de viagem entre os integrantes do Mercosul,
criar um sistema de regulação da circulação de veículos particulares e também promover um sistema de controle do trânsito dos veículos alugados por cidadãos do Mercosul. Os apontamentos do fórum deverão ser levados para órgãos e autoridades dos países envolvidos. Nós precisamos fazer que esse assunto chegue lá. E desta reunião hoje vai sair uma carta de Florianópolis com estas questões que serão encaminhadas para todas as polícias federais, para todos os ministérios de relações exteriores, para todos os órgãos envolvidos nesta questão de imigração, colocando as dificuldades e cobrando as mudanças. Muitas delas sequer passam pelo Legislativo. O presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, esteve aqui na Assembleia na última sexta-feira. O parlamentar veio a Florianópolis a convite da ACAERT, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, para falar sobre a importância da reforma tributária para a economia do país. Em entrevista coletiva antes do evento, Maia adiantou que não é possível, no momento, trabalhar pela redução de impostos. O parlamentar defendeu que, antes disso, é preciso fazer uma reforma administrativa. Como é que a gente reduz carga tributária? Reduzindo o tamanho do Estado. É por isso que a reforma previdenciária é muito importante. Ela não reduz, né, o seu gasto, mas ela reduz a aceleração do seu crescimento. É importante fazer a reforma administrativa. Né, o custo do serviço público hoje ele é 67% mais caro um servidor do que o seu equivalente no setor privado hoje. Então, a reforma administrativa somada à Previdência é que vão abrir um espaço para que no futuro a gente fale, vamos reduzir a carga tributária. A palestra fez parte da série de eventos Momento Brasil, criada pela ACAERT, que traz a Santa Catarina personalidades de destaque nacional para debater temas importantes ligados à política e à economia. O veículo de comunicação com os políticos é servir, é exatamente estar próximo da sociedade, levar esse próximo pensamento, esse novo pensamento da transformação do Brasil, para que as pessoas possam cada vez mais estar confiantes, engajadas e, claro, inseridas no contexto com o seu papel de cidadão. O ponto mais polêmico da reforma tributária deverá ser a proposta de criação da CP, Contribuição sobre Pagamentos, a ser cobrada sobre movimentações financeiras, semelhante à antiga CPMF. O presidente da Câmara Federal garantiu que é contra a volta do imposto. Ele falou também sobre a possibilidade de uma nova proposta de pacto federativo para a redistribuição de recursos entre os estados. O problema todo é que 94% das despesas são obrigatórias. Então, você pode desvincular o que você quiser, que 94% estão comprometidas. 80% do orçamento é indexado. É por isso que muitas vezes a gente não vê o governo dando nenhum tipo de aumento e as despesas do governo vão crescendo. Recebê-lo aqui para nós, em primeiro lugar, é uma honra, que ele é um líder jovem, completo, e o Brasil precisa de líderes. E segundo, ele vem esclarecer alguns pontos que para nós é importante. Essa troca de ideias, nós estamos vivendo uma fase de mudança. E na mudança a gente precisa aprender, compreendê-la. E só se compreende, só aprende debatendo. E você vai ver a seguir. A audiência pública em Ceará debate a destinação de carcaças de animais mortos em propriedades rurais. A gente volta em instantes. Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que tá dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão, tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de 1 milhão. Não devolver o troco errado tem a mesma definição. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão. Nas atitudes do dia a dia, e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da ACAERT.
A Assembleia Legislativa sediou na última sexta-feira o segundo seminário catarinense sobre esclerose múltipla. O objetivo do evento foi discutir políticas públicas e formas de tratamento adequado para garantir melhor qualidade de vida às pessoas com a doença. Suelen tem 35 anos de idade. Desde que tinha 17, convive com a esclerose múltipla. No meu primeiro sintoma, e eu já percebi que isso acontece com muitas pessoas, é de neurite óptica, é visão dupla que foi no olho esquerdo. Só via duplo em um olho, aí por um tempo passou, aí fui no médico, ninguém descobriu o que era, aí depois eu comecei a perder o movimento das pernas, aí eu fui para fisioterapia, também não descobri o que era. Aí de novo, quando eu tive no olho, que eu fui no oftalmologista que conhecia o que era esclerose múltipla, ele me direcionou para o neurologista, isso já deu 1 ano. Então 1 ano depois que eu fui diagnosticada, e daí comecei o tratamento com 17 anos. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 35 mil pessoas com esclerose múltipla, das quais aproximadamente 1.000 estão em Santa Catarina. Com o objetivo de discutir políticas públicas e formas de tratamento adequadas para garantir melhor qualidade de vida para as pessoas com a doença, foi realizado na Assembleia Legislativa o segundo seminário catarinense sobre esclerose múltipla. É uma temática da comissão, é o dia da esclerose múltipla, então é um dia de chamar a atenção para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. E essa é a função da comissão da pessoa com deficiência. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o cérebro, nervos ópticos e a medula espinhal. As sequelas geralmente são irreversíveis e levam a pessoa a adquirir deficiência física ou mobilidade reduzida. A doença não tem cura, mas os tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas e reduzir a progressão. Por isso, é importante ficar atento aos sintomas. O paciente perde a sensibilidade nos membros, ele não consegue sentir o tato ou sentir dor, pode também ter sintomas motores, ou seja, perda de força num ou mais membros, pode ter perda da visão, perda de equilíbrio, então esses são os principais sintomas. É importante reforçar que esses sintomas eles se desenvolvem em horas a dias, geralmente, e não é um sintoma transitório que em alguns minutos já passa, eles são persistentes e geralmente melhoram em mais dias ou semanas. A Comissão de Agricultura e Política Rural promoveu uma audiência pública em Ceará, no oeste do estado. O encontro, que reuniu agricultores, vereadores, prefeitos da região e lideranças do agronegócio, discutiu a destinação de carcaças de animais mortos nas propriedades rurais. Santa Catarina registra por ano cerca de 700 mil mortes sob condições naturais de animais produzidos pelo agronegócio catarinense. 80% dos casos ocorrem no oeste do estado. Estão entre as espécies aves, suínos e bovinos. O problema é a destinação das carcaças. A regra para o produtor rural é construir um espaço para receber os restos e fazer a compostagem dos resíduos. Mas o processo se tornou caro e considerado ineficiente por questões sanitárias. Outro problema é que dados apontam que 3% dos animais são perdidos por morte natural em uma propriedade. Além de que a bovinocultura são animais mais pesados, que não conseguem ser colocados em composteira, são abertas valas, com reto de escavadeira, colocado o animal lá e jogado terra em cima, o que é algo totalmente antitécnico e antiambiental. Mas é uma exigência por parte do Serviço de Saúde Pública para que os criadores possam obter licenças de funcionamento no estado de Santa Catarina. Diante disso, é que os deputados estaduais têm levantado a bandeira da destinação através do recolhimento terceirizado e beneficiamento para transformar em rações para pets. Por exemplo, países parceiros já têm interesse em comprar a produção dos derivados. Mas, infelizmente, o Ministério não conseguiu, não liberou para a exportação dessa farinha de carne, o que inviabilizou a indústria a estar fazendo essa recolha, e esse prejuízo fica sempre na mão dos produtores, em primeiro lugar, depois do município, porque em muitos casos não tem como colocar esses animais que morrem numa composteira fazendo o que deveria ser certo e acaba sendo enterrando esses animais e sempre trazendo um prejuízo ambiental. Mas para o Brasil exportar, é preciso que o Ministério da Agricultura normatize o projeto piloto que nasceu em Santa Catarina e permita a comercialização. Apenas uma empresa de Ceará, no oeste catarinense, que investiu na proposta, amarga um prejuízo mensal de cerca de R$100 mil. Temos aqui as maiores agroindústrias do país, onde nós produzimos para mais de 105 países. Então nós representamos aqui uma grande parte do alimento do país.
Uma lei estadual de 2015 permitiu o beneficiamento e era essa a esperança do empresariado com um nicho de mercado e alento para o produtor rural. Nós precisamos resolver esse impasse que tem com essa normativa em Brasília, né? Ouvir os agricultores, ouvir os representantes dos nossos municípios, é importante para a gente entender e saber deles se o projeto como estava funcionando estava bom, estava atendendo a sua finalidade. Então a audiência pública tem esse propósito, de ouvir a sociedade. Uma audiência pública proposta pelo deputado estadual Fabiano da Luz, através da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, retomou a discussão e tem como objetivo reforçar a importância de uma missão catarinense em Brasília, junto ao Ministério da Agricultura. Sensibilizar o governo federal para agilizar a liberação necessária para gerar novas fontes de renda e riqueza para Santa Catarina e que possa ser referência nacional. Se porventura o Ministério da Agricultura, como está sinalizando, vier a liberar a comercialização desta ração, uma das grandes vantagens é para quem tem a linha PET, que vai ter um preço reduzido na ração pela concorrência que vai se criar. Porque é uma farinha que não pode ser usada para o consumo humano, mas pode para animais de estimação. Que não pode hoje é para animais, pelo menos no Brasil, né, para animais que vão ser consumidos pelo ser humano. Então, se vier essa liberação, vai ajudar o setor PET, vai ajudar esse nosso setor que está muito carente e vai ajudar a questão ambiental do oeste de Santa Catarina e de todo o estado. O assunto é tão sensível na região que uma escola pública de Ipumirim reuniu alunos que realizaram um projeto para os cuidados com a destinação dos animais mortos. Os estudantes trabalham num projeto que defende a terceirização do recolhimento de animais. Durante a audiência pública, prefeitos de pelo menos 5 municípios da região se manifestaram sobre a importância do projeto que nasceu em Santa Catarina e não existe em nenhum outro estado da federação. E hoje à tarde, a Assembleia promove outra audiência pública. Dessa vez, o encontro ocorre aqui na sede do Parlamento e vai discutir a obrigatoriedade da contratação de clínicas credenciadas junto ao Detran para os exames exigidos no processo de emissão da CNH. O debate sobre o decreto que fixa o início das novas regras para o mês de setembro no Detran foi aprovado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Proponente da audiência, o deputado Marcos Vieira explicou que a alteração desagradou médicos, peritos e psicólogos, que atualmente exercem suas funções como profissionais liberais. Se um profissional tem consultório estabelecido há muitos anos e já é credenciado do Detran, ele vai ter que deixar esse credenciamento, ser contratado por uma clínica e pagar mais imposto, para depois ser novamente credenciado. O impasse será discutido em uma audiência pública nesta segunda-feira, às 14h, no plenário da Assembleia Legislativa. Ainda na sede do Parlamento acontece hoje o Seminário de Responsabilidade Social. O evento vai apresentar cases de sucesso, a importância do balanço socioambiental e informações sobre o prêmio promovido pela Assembleia Legislativa. O evento é promovido pela Comissão Mista de Responsabilidade Social. A programação também está agendada para as 14h. As inscrições podem ser feitas pelo site da Escola do Legislativo. Na programação estão previstas palestras voltadas para o tema central, mas com subtemas. Conheça, pratique e valorize conceitos e mecanismos para a sua construção, certificação e troféu, como conquistá-lo, uma atitude de valor catarinense e os cases do Cicobi e Casa São José. Já em Porto União, será realizado o seminário Políticas Públicas de Inclusão e Novos Paradigmas. O evento será promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na próxima quarta-feira. O seminário Políticas Públicas de Inclusão e Novos Paradigmas, que será promovido em Porto União, terá como tema principal o segundo professor e o autismo. O evento vai debater a capacitação de professores para lidar com o transtorno do espectro do autismo, o direito da permanência de uma criança autista na escola regular e as leis estadual e nacional que estabelecem atendimento especializado para crianças e adolescentes matriculados no ensino público. O seminário será promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa na quarta-feira, em Porto União. E hoje à noite, a Assembleia promove uma sessão solene em Blumenau em comemoração aos 200 anos de nascimento do fundador da cidade, Hermann Otto Blumenau. A solenidade começa a partir das 19h30 no Teatro Carlos Gomes. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras informações às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você.